Bom dia, Sora. Bom dia, Gabi, tudo bem? Bem, e você? Bem também. Bom. Vamos com a boca fechada. Vamos lá. Ó, vou tentar ser o mais breve possível com vocês. Caso tiver alguma dúvida, vocês, por favor, me interrompam, perguntam de fato, tá? Nós paramos na página 69. Então, tem artrópodes, que eles colocaram todas as classes de artrópodes. Na página 70 tem um quadro que é bem resumido de artrópodes com todas as classes, tá? E subclasses. Então, o módulo é enorme, tá? Muito grande mesmo. Depois vem no outro módulo, vai até tudo artrópode, ó. Até a página 75, 76. Aí, na 77 que vem exercício. Então, nós temos aí 7 páginas falando só de artrópodes. Então, assim, nem se eu ficar a manhã toda falando de artrópodes, eu vou terminar essas 7 páginas. Então, eu vou focar no vestibular, tá? Eu vou focar nas características que são extremamente importantes para o vestibular. As características básicas que vocês precisam saber e tudo mais. O outro próximo módulo, ele vai falar sobre os outros 2 últimos filos dos invertebrados, que vão ser os moluscos e os equinodermos. Então, são 3 filos importantes aí, 3 filos. Ao final, né, da aula de hoje, vou dar para vocês 3 filos, a base dos 3, tá? O que mais vai aparecer, o que mais vai ser cobrado e tudo mais. Tudo bem? Então, vou esperar só mais um pouquinho, ver se vai entrar alguém. Aí, se vocês quiserem pegar um caderno, conforme eu vou falando, vocês vão anotando, porque a apostila de vocês faz um bombardeio aí de informações, tá? É legal vocês lerem para ver tudo mais, para vocês verem tudo mais, ver como que funciona, né? Mas em termos de avaliação, em termos de vestibular, não é necessário ter toda essa dimensão aí, tá? Pode ser uma coisa mais simples, né? Senão a gente não sei por que ele foi tão específico assim nesse módulo. Muita informação. Creio que o quadro da página 70, ele tem um resumo aí de tudo que a gente precisa, tá? Então, vamos lá na página 70 para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Deixa eu fazer a chamada rapidinho. Então, hoje é dia 5. Gabi tá aí. Ana Beatriz. Sávio. Bárbara. Stephanie. Giovana acabou de chegar.
Iandra. Nicolas. Luiz Gustavo. E Gabi. Ó, Ó. menina. Ó, mamãe. Ó, quando o dinossauro vira a cabeça pra cima, ó, quando o dinossauro vira a cabeça pra cima, Certo. Pode falar, eu tô ouvindo. a bolinha foge. Que legal. Jennifer acabou de chegar. Muito bom. Então vamos começar. Você nem tem medo de dinossauro? Não, dinossauros não existe mais. É. É de outra era. É. Então, Ó, você tá tem medo. escrito Jurassic World. É isso mesmo, tudo bem. Só terminar os alunos entrarem aqui. Jennifer está conectando. Desce, filho, você vai cair. Muito bem, então vamos lá. Abram então aí na página 70, frente 3, artrópodes, moluscos e equinodermos. Na página 70 tem um quadro de artrópodes. Então, assim, quem pegou o caderno aí para fazer as principais anotações, comecem a anotar aí. Primeira coisa, o que o organismo tem que ter para ser considerado um artrópode, tá? Todos os artrópodes, sem exceção, possuem patas articuladas. Então, o nome artrópodes vem da articulação dessas patas. Se vocês olharem a anatomia de uma pata de um artrópode, vocês vão ver fêmur, vocês vão ver a tíbia. Então, até ossos que tem no nosso organismo, o cientista colocou, fazendo uma analogia aí com o nosso organismo e os artrópodes. Existe uma articulação, tá? Existe algo que faz com que esses animais, né, desse filo, consigam aí adentrar não só o ambiente terrestre, mas que eles tenham adaptações para viver em vários locais, né, do mundo todo. Então, eles têm aí uma adaptação maior do que qualquer outro organismo de outro filo, ok? Devido a essa facilidade da locomoção. Então, a primeira coisa que vocês têm que lembrar quando vocês ouvirem a palavra artrópode é patas articuladas. Segunda coisa extremamente importante é que os artrópodes, eles possuem um esqueleto externo, chamado de exoesqueleto ou exoesqueleto. Então, esse esqueleto externo, ele dá ao organismo ali como se fosse uma carapaça, como se fosse uma armadura de um gladiador. Sabe aqueles gladiadores antigamente que iam para a luta, colocaram aquela armadura de ferro? Por dentro o corpo, por fora aquela armadura. Então, os artrópodes, eles têm essa armadura, essa carapaça, tá? Que não permite o crescimento do animal. E aí, todas as vezes que o animal for crescer, ele precisa sair dessa armadura, cresce e cria-se, sintetiza uma nova armadura. Essa sintetização é de uma proteína chamada de quitina. Isso é importante. A quitina é a proteína que vai sintetizar essa armadura dos artrópodes todos, tá? Algumas armaduras, além da quitina, tem carbonato de cálcio, que é o caso
dos crustáceos, né? Siri, o caranguejo, a armadura deles é muito mais resistente do que de uma formiga, por exemplo, tá? Então, eles têm uma armadura resistente. Por isso, esses animais crescem pelo que nós chamamos de muda ou equidise. O que é a muda ou equidise? São fases que o animal vai passando e conforme ele vai crescendo, ele cresce de períodos em períodos. Não tem nada a ver com estação de ano, não tem nada a ver com sol e chuva, não. É com o crescimento do animal. Conforme ele vai crescendo, então ele perde a armadura, cresce. A hora que ele cresce, ele forma uma nova armadura e ele fica um tempo da vida dele sem crescer. Aí ele sai da armadura, cresce de novo. E a gente chama isso de equidise, muda ou equidise. Isso é uma característica extremamente específica dos artrópodes, tudo bem? Então anotem aí, patas articuladas e exoesqueleto de quitina, fazendo crescimento por mudas ou equidise. Espera um pouquinho. Então, vocês têm aí duas características que são extremamente importantes, tá? Isso todos os Sora, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Equidise é o período que ele tá com a muda ou sem a muda? Equidise é o processo todo, da muda e sem a muda, entende? Muda e equidise é a mesma coisa. Tá. Tem livros que vai trazer mudas, tem livros que vão trazer equidise. Equidise ou muda é o processo de crescimento do artrópode, tá? Então, é o processo dele. Ah, entendi. Quando ele vai crescer, ele entra em equidise. Ele entra em perda dessa carapaça para ele poder crescer. Aí ele cresce, fica um tempo sem crescer, aí ele entra em equidise de novo, tá? Então, equidise e muda são sinônimos, na verdade, e eles vão entrar nesse processo quando eles forem crescer. Então, eles crescem em períodos, tá? Deixa eu ver se tem um gráfico aqui para mostrar para vocês na apostila. É para ter, que é extremamente importante. Cai muito em vestibular esse processo. Então, deixa eu ver se tem um gráfico aqui. Se não tiver, deve ter nos exercícios, com certeza. Vamos ver. Não tem. Deixa eu ver nos exercícios. Também não tem. Tem exercícios falando do processo dele, de muda, mas não tem o gráfico. Que cai muito em prova, não tem. Mas ele é um gráfico que a gente chama de gráfico em escadinha. É umas escadinhas. O gráfico, então você tem... Eu tô sem minha lousa aqui. Mas na próxima aula eu posso fazer rapidinho para vocês, tá? É muito importante, sempre cobra mesmo. É um gráfico que você tem os eixos, né? As abscissas e as ordenadas. E aí, com o gráfico, ele vai ficar assim, em escadinha, assim, 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 assim. Ele vai subindo o crescimento em escadinha. Um gráfico, por exemplo, de um mamífero, ele é como? O mamífero nasce, cresce ao longo da vida, aí vai chegar o momento que ele vai estabilizar. Então, os gráficos de artrópodes, eles não... Digamos que os artrópodes nunca param de crescer. Eles crescem até o final da vida deles. Então, eles têm esse crescimento que a gente chama em escadinha. Ele cresce, para, cresce, para, cresce, para. Tá? Ele vai trocando as armaduras e vai crescendo. Os outros vertebrados, os vertebrados na maior parte, e alguns invertebrados também, mas o mamífero, em prova vestibular, eles sempre fazem a comparação de um mamífero com outro organismo. Aí você tem que dar um exemplo.
Aí ele faz esse crescimento, ele nasce, cresce, depois ele estabiliza, né? E aí eles pedem sempre para vocês fazerem essa comparação entre um organismo que tem crescimento vertical, né? E um organismo que tem esse crescimento de equidise e muda. Os únicos organismos que crescem assim são os artrópodes e sempre vão cobrar. Tem exercícios as tartarugas vão ter o crescimento normal, né? Elas vão crescer e vai chegar uma fase da vida delas que elas param de crescer, quando elas viram adultas. É que existem tartarugas, tem espécies de tartarugas que são muito grandes, né? Que são gigantonas, aquelas tartarugonas grandonas. Mas elas param de crescer, tá? Então, no caso das tartarugas, ela é um animal vertebrado. Então, ela vai crescer. Quando ela chegar na fase adulta, ela para de crescer e aí ela só vai se reproduzindo normalmente, tá? E ela vai envelhecendo. As tartarugas vivem muitos anos, né? 90, 100, tem tartarugas que vivem até algumas espécies com mais de 100 anos. Mas o crescimento dela é vertical, vai chegar numa fase da vida dela que ela vai parar de crescer, tá? Os artrópodes não. Mesmo porque, gente, quanto tempo vive um artrópode, né? Anos? De jeito nenhum. Tem artrópodes que vai viver, artrópodes da classe dos insetos. Tem alguns insetos que vivem 24 horas, 2 dias, 1 semana, né? Então, nós temos organismos com uma baixa expectativa de vida, né? Por quê? Porque eles são organismos de primeira escala para predadores, né? Então, existem muitos organismos que comem esse tipo de inseto. Então, você pega o tamanduá, por exemplo, quantas formigas um tamanduá come por dia, né? Então, a expectativa de vida dos insetos é bem menor do que qualquer outro organismo. Então, a expectativa de vida deles gira em torno de 1 semana, né? Alguns insetos vivem 24 horas. As borboletas, elas vivem mais como lagartas. Mas quando elas passam pelo processo de metamorfose e viram borboletas, a maior parte das espécies vive de 24 a 48 horas. Então, a expectativa de vida, né, é menor por conta da quantidade de predadores que existem. Então, nós temos catalogados mais de 1 milhão de espécies só de insetos. A professora está falando de inseto agora. Ai, meu Deus, inseto, artrópode, de que ela está falando? Artrópode é o filo. Dentro do filo, nós temos classes. Nós vimos isso quando a gente estudou os outros, né? Então, nós temos 5 classes de artrópodes: insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes e diplópodes. Então, esses 5 são as classes, todas pertencentes a um filo, que é o filo dos artrópodes. Todos os insetos, todos os aracnídeos, crustáceos, quilópodes e diplópodes têm patas articuladas, todos eles têm esqueleto externo de quitina, tá? E eles crescem por equidise, eles crescem em escadinha. Eles crescem, ficam um tempo sem crescer, depois cresce de novo, troca o esqueleto, tá? Eles trocam o esqueleto para poder crescer, tudo bem? Então, nós temos aí uma quantidade muito grande de artrópodes, né? Principalmente por conta da cadeia alimentar. Então, você tem muitos organismos que se alimentam desses artrópodes, né? Que precisam dele para sobreviver, né? Além disso, né? Quando o homem começou a fazer a classificação dos insetos, dos artrópodes, existe várias denominações, existe várias coisas que a gente tem que observar. Dentre a característica principal para fazer a separação, se é um inseto, se é um aracnídeo, se é um crustáceo, o que ele é contar o número de patas, tá? Então, insetos, 3 pares de patas. Aracnídeos, 4 pares de patas. Crustáceos, de 5 ou mais pares de patas, mas geralmente ele tem 5 pares.
Quilópodes tem um par de patas em cada segmento do animal. Nós temos aí a centopeia, a lacraia, né? Que são quilópodes, que tem aí muitos pares de patas. E o último, que o principal representante é o piolho de cobra, nós temos os diplópodes, que ele tem um par de patas no primeiro segmento, que é o tronco, e nos demais pares, nos demais segmentos do corpo dele, ele tem 2 pares de patas. Então, ele tem muito mais patas, ele é o que tem mais patinhas, tá? Então, aí na apostila de vocês têm na página 70 as principais características. Deixa eu compartilhar, peraí. Olha meu filho jogando, gente. Que terrível. Peraí. E para de gritar, tá? Vamos deixar aqui, tá bom? Tá? A criança se empolga, né? Então, olha só. Aqui você tem todos os artrópodes, as 5 classes, ó. Eu só sinto por eles não ter colocado os crustáceos aqui no terceiro, para ficar na ordem, né? Por que na ordem? Porque se você olhar o número de patas aqui, ó, então ele coloca aqui 6, 8, que seria, né? 3 pares, 4 pares, e aqui 5 pares. Então, ficaria na ordem. Para vocês guardarem para uma possível avaliação, ficaria mais fácil para vocês guardarem aí, né? Insetos, aracnídeos, crustáceos. Então, fica um pouco mais fácil. Eles colocaram os crustáceos em primeiro, né? Mas não tem problema, as informações estão todas corretas, tá? Divisão do corpo. Os insetos têm cabeça, tórax e abdômen. Os aracnídeos e os crustáceos têm o que a gente chama de cefalotórax e abdômen. O tórax é fundido na cabeça, é uma coisa só, tá? Os quilópodes têm a cabeça e o corpo longo, que a gente chama de tronco. E os diplópodes têm cabeça, tórax e abdômen, que é igual os insetos. Aqui ele coloca corpo longo porque o abdômen dele é bem extenso, tá? Antena. Os insetos têm antenas. Os aracnídeos não têm antenas. Os crustáceos têm 2 pares, 4 antenas. E aí nós temos os quilópodes e diplópodes com um parzinho de antenas. Então, dentre todos os aracnídeos, entre todos os artrópodes, os aracnídeos são os únicos que não têm antenas, tá? Então, aparece muito em avaliação a imagem de um animal e ele pede para você classificar quem é aquele artrópode. Gente, o mais fácil para vocês é classificar de acordo com o número de patas. Pode contar, conta. Olha, esse animal tem 6 patinhas, então é inseto. Ah, esse tem 8, ah, então é um aracnídeo. Nossa, olha esse, tem mais de 5 pares. Então, é crustáceo, tá? E quem tiver aquele monte de patinha pequenininho, aí é fácil, porque aí, se tiver um montão, eu já vou mostrar um piolho de cobra, você guarda o piolho de cobra. O piolho de cobra é um diplópode. E os demais são quilópodes, tá? Então, nós temos aí uma denominação bem simples aí para vocês guardarem. E eles cobram muito isso, tá? Então, as antenas, Luiz, vai servir assim, de primeiro modo, como sistema sensorial. Então, o animal, ele consegue definir onde que ele está voando, o que ele está voando, onde que ele está, o que ele está fazendo, pelas antenas. Então, ela faz parte do sistema sensorial do animal, tá? No caso dos aracnídeos que eles não têm antenas,
Algumas aranhas, na maior parte delas, usam os pedipalpos, que é o primeiro par de pata, que aí a gente chama eles de pedipalpos, como sistema sensorial, tá? Eu não sei se vocês já viram isso, mas geralmente quando você chega próximo a uma aranha, aquela aranha armadeira, caranguejeira, ela, principalmente a armadeira, ela levanta o primeiro par de patas, que são os pedipalpos. Então, quando ela levanta, né, ela tá sentindo ali qual é a distância, né, que ela tá tendo daquele organismo. E aí, se ela perceber que você está chegando muito próximo dela, ela pula. Então, a armadeira, ela tem essa defesa dela usando o sistema sensorial. Então, os aracnídeos não têm antenas, então o sensor deles é o primeiro par de patas. Em termos de se comunicar, não. Eles não conseguem essa comunicação, porque eles são animais muito inferiores ainda. Na cadeia zoológica, eles ainda são organismos muito simples, tá? Essa parte do sistema nervoso, dos gânglios nervosos, ainda é muito primitivo ainda, tá? Então, é mais a parte sensorial mesmo. Eles conseguem se comunicar muitas vezes, principalmente na questão da reprodução e de algumas substâncias químicas que eles liberam. Então, por exemplo, vou dar um exemplo super clássico. A formiga. A formiga, ela sai da casa dela, vai buscar alimento e ela volta. E geralmente ela faz o mesmo caminho. Esse caminho é marcado por uma substância química, né? Por uma substância que elas vão liberando no caminho, como se fosse um cheiro. Então, elas sentem, elas têm esse sensor, tá? E é nas antenas que elas sensorizam isso. Se você pegar um pouquinho de água, por exemplo, e colocar ali no rastro da formiga, você bloquear uma parte ali onde as formigas estão passando com água, por exemplo, você tira o cheiro, você tira a substância química, elas se perdem. Até elas acharem o caminho de volta, elas dão uma perdida. Então, os insetos, principalmente, né, os aracnídeos de uma forma geral, mais específico nos insetos, eles vão usar muito essas substâncias químicas, né? E a base de hormônio. Então, eles vão liberando isso ao longo do caminho. Quando eles estão em ciclo reprodutor, né? É o famoso feromônio, né? Que são substâncias que eles fazem isso. Agora, as antenas, elas trabalham com o sistema sensorial. E nos aracnídeos que não têm antenas, eles usam muito o primeiro par de patas. No caso aí, nós chamamos eles de pedipalpos, tá? Então, eles são extremamente simples. Eles já têm estruturas, né? Mas ainda é muito simples, ok? Então, aqui, ó, olha o sistema nervoso na tabela, ó. Todos eles têm sistema nervoso ganglionar. É ganglionar ventral. Significa que ele tem estímulos nervosos, mas ainda é muito primitivo, tá? A respiração é de acordo com o ambiente que eles vivem, né? Ó, insetos, quilópodes e diplópodes é respiração traqueal. Quem vive na água tem respiração branquial, no caso da maior parte dos crustáceos. E aí nós temos o tatuzinho de jardim, que ele é um crustáceo terrestre. Então, ele respira pela pele. Então, o tatuzinho bola, aquele de jardim pequenininho, ele é um crustáceo terrestre. Os outros crustáceos vivem todos na água. Os aracnídeos, alguns cutâneo, outros traqueal, outros filotraqueal. Né? O filotraqueal é uma traqueia um pouco mais desenvolvida. Quem vai ter são as aranhas propriamente ditas, tá? E aí nós temos outros aracnídeos, como, por exemplo,
carrapato, né? Que já tem uma respiração mais simples, como uma traqueia. Já as aranhas e os escorpiões têm ela filotraqueal, é uma traqueia mais desenvolvida, ok? Então depende muito do animal. Digestão, aí tem todos eles, tá vendo? Já existe o sistema circulatório, mas ele é aberto. Não tem aquele círculo vicioso, né? Extremamente diferente. E o habitat, a maior parte terrestre, em alguns casos aquáticos aí, principalmente nos crustáceos. Então esse quadro é bem interessante para vocês aí. E as outras duas características principais que nós falamos no início. Gente, tem muita coisa legal aqui na apostila de vocês, muita coisa mesmo, mas não dá tempo, é muita coisa, tá? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Agora, 11h30, deixa eu ver. Os exercícios são muito bons. Coloquei vários exercícios desse no Moodle, tá? Tomem cuidado na hora de fazer os exercícios e tudo mais. E agora nós vamos ver moluscos e equinodermos. Abram lá. Vamos lá, então. Moluscos e equinodermos. Os moluscos, eles vêm na cadeia zoológica depois dos artrópodes. Por que eles vão vir depois dos artrópodes? Porque eles vão ter algumas características mais desenvolvidas. E o que eles têm de mais desenvolvido é a musculatura. Então, a palavra moluscos vem de musculatura bem desenvolvida. São animais com uma musculatura excepcional, tá? Mas, ao mesmo tempo, eles são animais de corpo mole, eles não têm um sistema de esqueleto bom. Então, eles têm muito músculo, mas esqueleto não, tá? Então, são animais diferentes, são animais pertencentes aí ao grupo dos moluscos, os caracóis, caramujos, ostras, mariscos, mexilhões, cracas. Aí depois nós temos os moluscos mais desenvolvidos, que é o caso do polvo, da lula, né? E no momento que a gente faz essa distribuição de como esse organismo ele foi desenvolvido, nos folhetos embrionários, eles são organismos que já são produzidos por 3 folhetos embrionários, eles são triblásticos. E aí, por eles serem triblásticos, eles, na sua morfologia, eles são caracterizados mais evoluídos do que os artrópodes, tá bom? Então, eles têm o corpo geralmente dividido em cabeça, pé e há uma massa visceral, que a gente chama. Essa massa, ela é mole, ela precisa ficar protegida, geralmente por uma concha. Essa concha, ela é sintetizada pelo animal, tá? Então, o animal sintetiza essa concha. É ele que produz essa concha. Então, nós temos aí animais com uma concha, animais com 2 conchas, ou nós chamamos de valvas, que são os bivalves, né? E existe um terceiro grupo, que é o organismo dos cefalópodes, que no caso dos cefalópodes, eles podem ou não ter essa concha. Em alguns organismos não tem concha, em outros a concha é interna, e num outro organismo que nós vamos ver a concha também é externa. Porém, por que criou-se esse grupo de cefalópodes? Porque os cefalópodes, todos eles têm a cabeça ligada a tentáculos. São os polvos, as lulas, os náutilos, as sépias. São organismos que têm tentáculos, tá? Mas são moluscos. Por quê? Porque tem 3 folhetos embrionários, são celomados
E aí nós temos diversas características que eles vão ter em comum, ok? Levanta. Depois a mamãe já pega. Você espera um pouquinho? Então, nós temos aí esses organismos, ok? No caso dos organismos que têm uma única concha, nós temos aí os univalvos, né? Que são os caramujos e os caracóis. Qual a diferença entre eles? Caracóis. E mujos? Caramujos, é. Caramujos e caracóis. Isso. Os caracóis têm a concha mais redondinha. Isso é um caracu? Não, isso é um tatu. Tatu voando. Ó, agora deixa a mamãe dar uma pra lá. Esses caramujos, eles têm a concha redondinha, né? E eles vivem geralmente na terra, são terrestres, a respiração deles é cutânea, né? São organismos mais simples. Os caramujos, nós podemos ter caramujos de terra, terrestres, caramujos aquáticos e, inclusive, marinhos, que são aqueles que vivem no fundo do oceano, tá? Ele já tem a concha espiralada para cima, ele faz aquela voltinha, né? Então, aquelas conchas, aquela concha única, univálvica, aquela pontinha para cima, que vocês pegam no mar, são de caramujos, não caracóis, tá? Aí os caramujos já são organismos adaptados à vida aquática, tudo bem? Existe um caramujo de água doce, que é aquele que causa a esquistossomose, ok? Que ele é o hospedeiro intermediário da esquistossomose. Então, caramujos e caracóis estão numa classe chamada de gastrópodes, tudo bem? Então, gastrópodes têm o corpo formado em cabeça, pé e massa visceral. Eles têm uma concha. Na boca deles, eles têm uma estrutura chamada de rádula, que conforme a rádula vai passando, ela vai triturando os alimentos, né? Esses caracóis, na maior parte das vezes, eles vivem na terra, têm respiração cutânea, e em alguns casos eles podem respirar por pulmões primitivos, tá? Vai depender muito do organismo em questão. Os pelecípodes, ou bivalves, são aqueles que têm as duas valvas, né? São as ostras, os mariscos, os mexilhões, as cracas, são bivalves. Então, o animal fica dentro dessa concha, ele consegue colocar os pés para fora para cavar, são animais cavadores, né? Eles conseguem se esconder, né? Existem alguns animais que conseguem abrir as conchas para se alimentar desses moluscos. Mãe. É difícil hoje. Filho, a mamãe tá dando aula. Eu vou pôr você de castigo, porque hoje tá demais. Eu já te expliquei que de manhã eu estou dando aula, eu não posso te dar atenção. Vai pro seu quarto brincar, vai assistir um vídeo. Hoje ele tá impossível, tá me irritando desde a primeira aula. Tudo tem um limite, né? Então, assim, esses animais, eles têm essa concha para se proteger. E eles têm um mecanismo um pouco diferente. Se você olhar dentro do animal, você não vai conseguir identificar a cabeça dele, né? O corpo dele. Então, ele é aquele negócio meio mole, quem já comeu ostra, marisco, né? Aquele mole, né? E você não consegue definir muito onde que está a cabeça dele e tudo mais. Então, dentro do corpo dessas ostras, né? Eles têm o que a gente chama de uma cavidade interna chamada de manto. E esse manto é formado por uma substância chamada de nácar. E esse nácar, ele libera essa substância para não ter contato com impurezas. Porque senão o animal, ele é um animal filtrador. Existem 2 sifões. Aqui, nas valvas, elas ficam grudadas, certo? Então, existe um sifão na frente, o inalante e o exalante. A hora que a água entra, ela entra com um monte de coisa. E aí o animal vai se alimentando com aquilo que tem dentro da água.
com essas impurezas, né? E às vezes, se na hora dela expulsar isso, ficar alguma partícula de areia, alguma partícula estranha dentro da ostra, né, dentro da concha, esse manto vai secretar esse nácar, que vai envolvendo essa partícula estranha, e aí conforme ele vai formando camadas, né, de nácar, ele forma o que nós chamamos de pérola, né? Então, esse nácar também pode ser chamado, em alguns livros vai trazer como madrepérolas, camadas de madrepérolas. Então, essas camadas de madrepérola, ela vai envolvendo aquela partícula estranha, formando o que a gente conhece por pérola, né? Esse é um processo que cai bastante em prova também, tá? Eu esqueci de falar para vocês que além dos caramujos e caracóis, nós temos as lesmas. As lesmas são da mesma classificação dos caramujos e dos caracóis, mas eles não têm concha nenhuma. A concha deles é ausente. Então, ele é um animal extremamente musculoso, mas ele não tem a proteção da concha, né? As lesmas. E nas lesmas, quem já viu, percebe que ela deixa um rastro. Aquele rastro é para o pé deslizar com facilidade. Então, ela mesma secreta, os caramujos secretam isso, que é chamado de biço. Então, o biço é para fazer conforme ela vai lançando essa gosma, ela vai deslizando, por isso que fica um rastro. E nos bivalves, nos pelecípodes, esse biço é usado em volta da concha, para grudar o animal, tá? Então, se você pegar, por exemplo, uma concha, estiver nadando lá no mar e achar uma concha fechada, ela está fechada, lacrada por esse biço. Você não consegue abrir, a não ser que você pegue uma faca. Se você pegar uma faca e abrir aquela conchinha, que a gente acha muito na praia, ela estiver fechada, lá dentro tem um molusco, tá? Então, a gente não deve tirar nada do seu habitat natural, principalmente se as conchas estiverem fechadas. Significa que tem um animal lá dentro. Aí tem criança que leva para cá, depois de um dia fica aquele cheiro ruim, né? Começa a apodrecer, começa a entrar em decomposição, porque o animal morreu. Ficou fora da água, fora do habitat dele, né? E aí ele acaba morrendo. Então, nós temos aí, além dos dois, da próxima classificação aí, que são os cefalópodes, né? Nós temos os polvos, as lulas, as sépias, que são muito parecidas com as lulas, e os náutilos. É o único que tem a cabeça, os tentáculos, mas ele tem uma concha igual do caramujo. Ele tem uma concha redondinha. Eles são chamados de náutilos. Eles também são moluscos. Tem um outro que é vulgarmente chamado de dente de leão, que ele tem uma conchinha fininha. Ele é mais uma classificação dos moluscos. É uma classificação que, digamos que, nos livros do ensino fundamental nem traz esse molusco, tá? Mas para vocês agora do ensino médio, dente de leão aí, né? Ele vai aparecer. Deixa eu ver se aqui na apostila de vocês tem. Pelecípodes. Acho que nem vai aparecer. Nem tem. Mas é um organismo também que é um molusco e que geralmente cobra-se também, tá? Deixa eu só carregar minha apostila aqui. Ok? Então, nós temos aí esses moluscos. E aí, eu convido vocês, gostaria que vocês lessem essa aula também, que lá vai falar um pouquinho sobre o sistema dele. Naquela tabela que vocês receberam, que a Andrea mostrou na última aula, lá tem todos os filos e falando um pouquinho de cada um deles. Essa questão do sistema respiratório, circulatório, excretor, nervoso, para vocês verem que conforme o organismo ele vai
passando de um para o outro, ele vai levando aí, né, uma classificação, ele vai melhorando o sistema, né? Então, eles vão ganhando adaptações morfológicas aí, estruturais, extremamente interessantes, tá bom? Então, é importante que vocês coloquem tudo aí. Então, leiam, esse módulo é muito comprido, mas importante para vocês. E o último aí, não menos importante, são os equinodermos. Os equinodermos são organismos diferentes. Espera só um pouquinho. Os equinodermos, eles vão ser todos marinhos, todos de água salgada. E eles vão ter algumas características que são muito específicas desse filo, que é a presença do sistema ambulacrário, que é um sistema de ampolas que eles têm no corpo todo. Conforme a água entra dentro das ampolas e solta, o animal consegue se movimentar, né? Ele consegue ter um processo de locomoção mais bem desenvolvido. Não só a locomoção, mas toda a distribuição de nutrientes dentro do animal é feito por esse sistema ambulacrário, por esse sistema de ampolas, tá? O sistema hídrico é um sistema hídrico totalmente vinculado aos braços do animal. Então, você tem o centro do animal, né? E tem toda uma radiação esse animal. E aí, esse sistema de ampolas, ele faz todo o trabalho de movimentação e distribui ao animal tudo aquilo que ele precisa. Então, todas as vezes que aparecer sistema ambulacrário, é equinodermo. E é a principal característica deles, tá? Outra coisa importante que todos os equinodermos têm são espinhos no tegumento, espinhos na sua pele, tá? Esses espinhos é para a proteção do animal. Entre os meios do espinho, se vocês observarem um equinodermo bem de perto, vocês vão ver que tem os espinhos, e no meio dos espinhos tem uma outra estrutura chamada de pedicelárias. As pedicelárias servem de limpeza do animal. O animal vai com as pedicelárias tirando as impurezas que ele tem e jogando na água. Então, as pedicelárias são extremamente importantes para o processo de limpeza e também ela usa para captura de alimentos. Parece umas garrinhas, assim, tá? E ela tem em toda a estrutura do animal. E a última característica dos equinodermos, que é extremamente importante, vocês não podem esquecer, é a lanterna de Aristóteles. A lanterna de Aristóteles fica na boca do animal, geralmente ventralmente, né? Na parte de baixo tem a boca do animal, e ela é assim, ó. Ela é assim, ó. E aí ela vai fazendo isso aqui, ó. Os equinodermos são considerados animais raspadores. Então, ele gruda, por exemplo, numa esponja marinha e ele raspa. Conforme ele raspa, ele está raspando com a lanterna de Aristóteles. Ele consegue raspar o alimento. Geralmente, eles, na maior parte, né, nós estamos falando aí desses animais que acabam comendo, né, esses organismos aí, como as esponjas. Alguns equinodermos, na maior parte deles, na verdade, são carnívoros, vão comer animais. E eles conseguem também tirar o estômago para fora, igual a água viva, né? Eles conseguem fazer essa digestão extracorpórea para depois introduzir aquilo que sobrou, né? Então, dependendo da presa aí, dependendo do que ele vai se alimentar, às vezes ele precisa colocar essa cavidade para fora do organismo dele para poder fazer o processo de digestão, se o animal for maior que ele, tá? Então, se aparecer nos exercícios aí, lanterna de Aristóteles, sistema ambulacrário e pedicelário, nós estamos falando de equinodermos. Isso são características próprias
só dos equinodermos. Então, criaram um grupo para ele. Outra coisa extremamente importante que vocês não podem esquecer é que os equinodermos têm esqueleto interno. Eles são um dos primeiros organismos a ter um esqueleto de fato, um esqueleto interno. Antes dele, nós temos esqueletos muito ruins, né? Moluscos ali tem uma musculatura desenvolvida, mas esqueleto que é bom, não tem. Os artrópodes têm esse esqueleto, mas é externo. Então, assim, os equinodermos foram os primeiros animais na cadeia zoológica a possuir esqueleto interno, endoesqueleto. Uma característica extremamente importante para o vestibular aí, né? Para as coisas que vocês vão estudar mediante a partir de agora. Quem são eles? Estrela do mar, pepino do mar, bolacha da praia, né? Nós temos aí vários organismos importantes nesse sistema aí. Os exercícios estão metade, alguns de equinodermos, outros de moluscos. E tem um outro exercício que está mostrando vários organismos, né? Que é o exercício de número 5 da página 85. Isso é muito comum de cair em prova. Esse exercício aqui, ó, deixa eu mostrar. Aqui, ó, esse exercício é um exercício extremamente importante. Porque ele mostra vários animais e vocês precisam saber identificar quem são esses camaradinhos aqui, né? Que filo pertence? Então, vocês têm que saber, né? Então, aqui você tem uma água-viva, ele é equinidário. Você tem o 2, que é um equinodermo, é uma bolacha da praia. Aqui você tem a tênia, que é um plateuminto. Aqui você tem uma sanguessuga, que é um anelídeo. E esse bicho aqui, quem é ele? Né? Então, aqui olhando na tabela, não tem a menor noção o que é isso. Não tem pata, ó. O que ele é? Né? Então, observando aqui, ó, as taxonomias representadas de 1 a 5 são respectivamente. Então, ele coloca lá, 1 quinidário, a gente já falou, 2 equinodermo, 3 plateuminto, 4 não sei o que é ainda. Vamos supor que eu não sei o que é. E 5, nós temos um anelídeo. Aí você tem aqui o 4, ó, tem algum outro que... Ah, já é a letra A mesmo. Crustáceo, professora? Mas o que é isso? Aqui, na verdade, é uma fase larval, né, de um dos crustáceos. Então, por isso que a imagem é diferente, né? Ele ainda não está com as patas formadas e tudo mais, ok? Então, quando vocês forem fazer exercício dessa forma, vocês vão por eliminação, tá? Para poder assinalar a questão correta. Ó, não tem nenhum... Ah, tem sim, ó, daria para confundir aqui, ó, com a letra D. Né? Esse mariapo daqui, mas isso aqui a gente nem viu, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com exercícios desse tipo. Vi, filho? Eu vi, muito bem. Muito bem. Então, nós temos exercícios aqui muito bons, quero que vocês tentem fazer. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, entre em contato comigo, tá? Sexta-feira ficou bastante coisa. Sexta-feira não, semana que vem a gente já inicia aí, né? Sexta-feira a gente termina a apostila do 3º bimestre, mas tem muita coisa para a gente ver da frente 4 ainda. Tem vários hormônios. Então, eu vou fazer um mapa conceitual de todos eles para a gente conseguir falar de todos eles na última aula, tá bom? Sei que é muita coisa hoje, artrópodes, moluscos, equinodermos. Eu sei que foi um monte de informação, mas dê uma lida na aula ou façam os exercícios com excelência, tá? E aí vocês vão conseguir fazer essas diferenciações aí. Tá bom? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tranquilo?
Então, boa semana para vocês, um ótimo dia. Sexta-feira quero ver vocês, hein? Tá bom? Vou brincar, vou brincar. Vamos brincar, né, gente? Vamos brincar, porque essa quarentena tá osso. Né? Boca aberta. Fiquem com Deus. Boa semana para vocês. E até sexta-feira, né? De manhã e quinta-feira, né? A aula. E sexta-feira quero ver vocês. Beijo. Tchau, senhora. Até. Desculpa aí a falação da criatura aqui. Dando um beijo. Tchau. Tchau! Até. Para de gritar. Credo.